e aí a gente vai conversando melhor mais para frente. Então já estou gravando aqui. Mais uma vez, assim, oficialmente, vim dar aqui as boas-vindas a todo mundo, né, que está assistindo esse nosso onboarding. Hoje é um onboarding de companies, então eu vi um pouquinho mais de vocês. Uma das ideias que a gente tem nesse onboarding, para conhecer um pouco do que vocês estão fazendo e também para poder entender qual é a maturidade, assim, e qual momento que vocês estão, para eu poder destacar, de repente, na minha apresentação, algumas questões que eu já vejo que talvez façam sentido para vocês, tá? Eu vou começar agora por uma fala mais formal, assim, apresentando o pacto, e depois avanço nas iniciativas. Essa daqui eu vou falar até um pouquinho mais rápido para vocês, tá? Mas, basicamente, o pacto ele surge lá no comecinho, né, dos anos 2000, quando então o secretário da ONU era o Kofi Annan, e aí já estava sendo traçado lá os objetivos, era o objetivo do milênio, depois vem a ser os objetivos de desenvolvimento sustentável, e ele entendia que, cara, poxa, a gente está traçando diversos objetivos aqui que são super interessantes, mas não faz sentido a gente deixar na ONU esse clube restrito, né, entre países, nações, e sendo que o setor empresarial tem um fator e um impacto tanto positivo quanto negativo gigante. Então, vamos trazer aí, vamos fazer um pacto com esse setor para poder trazer eles para essa ideia ali dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí nasce o Pacto Global da ONU, né? Esses números que estão aqui, gente, entendo que eles já devem estar até desatualizados porque eles são vivos, tá? Mas basicamente a gente tem é, 18 mil empresas, tem, enfim, mais de 162 países, 65 redes locais. Rede local, às vezes, um país se junta com outro para formar uma rede local. O Brasil é uma rede local, né? Só o Brasil. E aí é a terceira maior rede do mundo, né? Quando a gente diz sobre o Pacto Global. E das Américas é a maior rede que a gente tem. A gente tem dentro da nossa rede, então, companies, que são aquelas empresas que têm mais de 250 funcionários, temos organizações não empresariais e também temos pequenas e médias empresas, e eu acho que a gente já está por volta de 2 mil participantes, tá? Acho que já passou desse número. E aí é legal vocês entenderem o que que é o pacto e o que que não é o pacto, né? Então, o pacto ele não é uma auditoria de sustentabilidade ou uma consultoria ESG ou um certificado, um selo. Não, não é nada disso. Assim, na verdade, o pacto ele é uma forma de poder fazer as empresas integrarem os ODS em suas estratégias. E aí, a partir do momento que estiver com pacto, que faça isso de uma forma mais acelerada, que a gente ajude vocês a acelerarem essa jornada, tá? E aí, todas as nossas iniciativas, elas vão ser para atingir esse objetivo e também vão ser pautadas nesses 10 princípios aqui, né? Que são pautados em 4 pilares, que é direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Esses 10 princípios é o primeiro acordo que a gente tem. Então, foi para vocês, são 3 acordos que a gente tem. Esse daqui é o primeiro, os outros 2 eu falo lá na frente. Mas quando vocês aderiram ao pacto, a mais alta liderança de vocês, ela assinou uma carta compromisso se comprometendo em respeitar esses 10 princípios. Então, esse daqui é o nosso primeiro acordo e os 10 princípios, eles não surgiram do nada, eles surgem de documentos já existentes na ONU, né? Que, por exemplo, a Declaração Universal de Direitos Humanos, da Organização Internacional do Trabalho e assim por diante, tá? Além das nossas iniciativas se basearem nos 10 princípios, elas, óbvio, vão se basear nos ODS, né? 17 ODS, que se desdobram em 169 metas, que se desdobram também em 231 indicadores. E aí eu avanço um pouquinho mais para nossas iniciativas, né? Passar dessa parte mais introdutória. E as nossas iniciativas, elas se dividem em 3 pilares, tá? De conhecimento, engajamento e visibilidade. Quando a gente fala de conhecimento, a gente tem 3 questões aqui, que é a Jornada ODS, o Academy e o Portfólio de Conhecimento. A Jornada ODS é um workshop, assim, é um curso que dura 6 semanas, tá? Online, ao vivo. A turma de setembro está começando em meia hora, tá? Porque cada turma a gente tem, na verdade, a gente tem a cada 3 meses uma turma. Então, agora em setembro, a gente está começando uma turma todas as quartas-feiras, às 10 horas, né?
E a gente vai começar a última turma de 2023 em novembro. A ideia é a gente vai seguir essa mesma linha de raciocínio às quartas-feiras, às 10 horas. Como eu falei para vocês, encontro online, ao vivo, tem certificação, dura 6 semanas. Não somente a empresa de vocês participam, como outras empresas, então é legal que dá para encontrar outras pessoas que estão nessa mesma jornada, nessa mesma caminhada, e dá para trocar uma figurinha ali, fazer um benchmark para entender como o pessoal está passando por tal etapa, como eles fizeram, sei lá, para priorizar o ODS, para fazer uma matriz de materialidade. Então, você que ainda não priorizou o ODS, não olhou para uma matriz de materialidade, de repente, a jornada ODS é um bom caminho para se começar, tá? Então, jornada ODS indico para aqueles que estão começando ainda a olhar para isso. Depois a gente tem o Academy. O Academy, todo mundo aqui tá, já pode fazer o acesso, tá? O Academy é a nossa plataforma de e-learning e a gente tem ela como a maior plataforma de e-learning de sustentabilidade do mundo. Então, isso quer dizer que tem diversos cursos de diversas temáticas e níveis de profundidade também, tá? Todo mundo da empresa de vocês pode ter acesso, porque a gente pega o subdomínio do e-mail de vocês. Então, quem tiver aquele subdomínio tem acesso ao Academy, tá? E aí, vocês podem fazer uma estratégia de liberar o Academy para todo mundo da empresa, ou de repente liberar para determinada área, para determinado nível de hierarquia, como vocês preferirem, tá certo? Alexandre, quer perguntar? Oi, Gustavo. Quero assim, pedir. Eu fiquei na dúvida com relação à jornada ODS, essa turma de 6 semanas. Desculpa, Uhum. como é que vai funcionar assim pra gente? Vo- vo- Se eu quiser cadastrar algum colaborador, tem algum link, tem algum e-mail que eu possa estar enviando, porque esse Academy tem um acesso aqui, que já vi, né, que eu consigo fazer por aqui. Isso. A jornada DS vocês fazem a inscrição, tá? Então, depois que eu passar esse material para vocês, vocês conseguem fazer a inscrição na jornada ODS. E aí, para a turma que está liberada, que é a turma de novembro. E aí, vocês conseguem fazer a inscrição, já começam depois a receber ali os convites e ali as informações para a turma que vai começar. Beleza? Perfeito. Isso não tem custo, né? Não, não tem custo. Nem a jornada DS, nem o Academy, É, tá? cara. Tá, e assim, é ilimitado? Como é que vocês fazem isso? Tipo, por exemplo, aqui nós temos uma empresa de mais de 2.000 colaboradores, vamos dizer, por exemplo. Eu posso enviar o convite para quantos quiserem fazer, ou vocês fazem uma limitação aí por empresa? Como é que A gente funciona? faz uma limitação. Na verdade, a gente fazia uma limitação de 2 pessoas por empresa, tá? E aí o que que aconteceu é que a gente viu, até porque o Zoom, a gente faz as conversas pelo Zoom, né? E o Zoom ele tem um limite, né, de pessoas. Então, para não bater esse limite, a gente faz essa limitação de pessoas por empresa. A gente está liberando tirando um pouco dessa limitação para ver se a gente consegue mais pessoas participando, para a gente ter mais aderência e aí gerar mais networking. Porém, eu não posso te falar que dá para liberar para as 2.000 pessoas, né? Então é importante te frisar que assim, não passa ali de 5 pessoas, por favor, porque senão a gente não vai conseguir dar oportunidade para todo mundo. Não, tudo bem. Eu só estou perguntando, ô Gustavo, como eu te falei, né? Teve pessoas aqui gerentes aqui da empresa, a própria diretoria não puderam estar aqui. Então, foi assim, umas perguntas bem Uhum, amplas para poder passar isso para eles direitinho, tá uhum, bom? tranquilo. Mas, E mas assim, obrigado. por nada. E vocês podem participar, por exemplo, agora em novembro e depois, numa outra edição, podem participar também, tá? Não tem problema. Dani, quer perguntar? Eu quero sim, Gustavo. Então, assim, ó, a Academy é ilimitado, né? Por exemplo, aqui a gente tem um time de 370 pessoas. A Academy é ilimitado e quando você mandar esse material, as pessoas que trabalham comigo, elas vão fazer o acesso por meio desse link que está nesse material, certo, Gustavo? Isso.
Tá joia. Agora, a jornada de ODSs, essa sim, ela é limitada, ok? Perfeito. Legal, então, obrigada. Por nada. Aí eu vou avançar agora, gente, para o portfólio de conhecimento. O portfólio de conhecimento a gente tem um valor adicional, tá? Por quê? Aqui é quando o Pacto ele faz palestras, workshops, cursos que são personalizados. Então é quando vocês levantam e falam assim, pô, Gustavo, será que não rola vocês fazerem uma palestra, um workshop aqui para nossa empresa? A gente fala, pô, rola. A gente vai adaptar um conteúdo para vocês. Claro que a gente vai fazer uma reunião, entender o que vocês estão entendendo, o que vocês precisam. E aí a gente adapta esse conteúdo, personaliza e aí oferece esse conteúdo para vocês. Pode ser presencial, como também pode ser online, tá? E aí, por causa dessa personalização, tem esse custo adicional. E aí depois aqui tem um link que leva vocês ali para todo esse catálogo, vamos dizer assim, de cursos que a gente já oferece. E aí eu avanço para a questão aqui, para as iniciativas de engajamento. Então, aqui a gente tem 3 iniciativas, eu geralmente falo pro pessoal que são iniciativas mais temáticas, tá? Que a gente tem o Hub ODS, as plataformas de ação e os movimentos da Ambição 2030. Quando a gente vai para o Hub ODS é quando o pacto atua de forma regional. Então, a gente está nessas 7 bolinhas amarelas aqui, nesses 7 estados, e também na Bahia, tá? A gente estreou ali, acho que faz umas 2 semanas na Bahia. E o pacto vai ali discutir, apresentar um pouquinho das iniciativas dele, mas também discutir um pouco da realidade daquela região, né? E é interessante porque é quase como uma amostra grátis do pacto também, porque as empresas que não são participantes podem participar do Hub ODS. Então, funciona quando uma empresa quer engajar sua cadeia de fornecedores, sua cadeia de valor, suas empresas parceiras, porque daí elas começam a participar um pouco das iniciativas do pacto através do Hub ODS, sem precisar fazer a contribuição. Beleza? Depois do Hub ODS, a gente vai ter as plataformas de ação. E aqui eu me alongo um pouquinho mais, para poder deixar tudo explicadinho para vocês, que eu sei que é algo que faz sentido para muita gente. Então, plataforma de ação, gente, é como se fosse, não é uma plataforma em termos de, não é um software, né? Não é um app. Na verdade, é um ambiente de discussão onde empresas que se interessam por essas 6 temáticas aqui, né, ou enfim, por uma dessas temáticas, vai estar ali para discutir iniciativas, para discutir ações e para falar um pouco mais sobre isso. Então, a Oceânica, por exemplo, provavelmente tenha muita sinergia com a plataforma de Oceano. Então, se ela for se engajar, se interessar pela plataforma de Oceano, ela vai encontrar outras empresas que estão discutindo ali também, que vão apresentar suas iniciativas, seus cases, que vão discutir, então, o que que faz mais sentido ali para aquele momento, né, se falar sobre aquela temática. E não só isso, tem outras questões aqui que depois eu explico para vocês. E é legal destacar, é um ambiente de discussão, tá? É um ambiente que a gente está discutindo e vocês podem participar de 4 plataformas, dessas 6 aqui, e dentro das plataformas vocês podem ter 3 pessoas representantes, tá? Então, 4 plataformas com 3 representantes em cada. A plataforma que talvez não dê para bater o olho e entender exatamente o que é ela, talvez seja de comunicar e engajar, tá? E aí é legal falar da comunicar e engajar, porque eu acho que talvez vocês se interessam. A comunicar e engajar é quando a gente tem, vamos supor assim, o clubinho de marketing, o clubinho de comunicação da empresa, das empresas, né? Participando para discutir como engajar, como comunicar os ODSs, os 10 princípios, vamos trocar a figurinha aqui para entender quais são as melhores iniciativas para fazer isso, tá? Então vamos se encontrar aí profissionais de diversas empresas para discutir esses assuntos. Para vocês participarem é simples, é só enviar para a gente ali no e-mail de engajamento quem são as pessoas representantes, com o e-mail delas e também o cargos delas, né, para cada plataforma que vocês se interessarem. Então, a plataforma de direitos humanos vai participar tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, esse é o e-mail delas, esse daqui é o cargo delas. E daí a gente inscreve na plataforma, vocês começam a receber ali as comunicações,
E aí vão começar a receber ali os convites ali para participar das iniciativas da plataforma e também os conteúdos relevantes da plataforma. Eu fui gente boa e trouxe aqui um slide para vocês poderem entender um pouquinho melhor uma das plataformas que é de ação pelos direitos humanos, tá? Depois desse material tem um slide para cada uma das plataformas. Não vou passar hoje porque senão fica muito denso. Mas a plataforma de direitos humanos, por exemplo, vejam que aqui em cima a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que ela trabalha, então o objetivo 3, o 5, o 8 e o 10. E aqui também tem um grande objetivo da plataforma, que é fomentar a prática, a valorização e respeito aos direitos humanos em toda a sua cadeia de valor. Então, a plataforma vai fazer ações, né, e vai discutir dentro desses objetivos de desenvolvimento sustentável e para atingir esse objetivo dela, né, de fomentar a prática, a valorização e respeito aos direitos humanos. As iniciativas dela estão aqui. Então, tem, por exemplo, trilha de empresas e direitos humanos, tem empresas e refugiados, e assim por diante, tá? E aí, entendam dessa maneira, então, que a plataforma tem, cada plataforma, sua própria agenda, sua própria reunião, suas próprias iniciativas, seus próprios objetivos, tá? E se desdobram das plataformas os movimentos. Então, a plataforma de direitos humanos tem 4 movimentos aqui, que é o que eu vou falar para vocês agora. Como eu falei, as plataformas elas estão no ambiente de discussão. Mas não adianta a gente ficar discutindo, ficar traçando planos e objetivos se a gente não colocar a mão na massa. Então, aqui está o atual secretário-geral, que é o Antônio Guterres, falando que chegamos na década de ação, que é justamente essa ideia de, poxa, se a gente ficar só nessa questão de traçar planos, objetivos, não colocar a mão na massa, nada vai ser atingido até 2030. Então, a gente precisa realmente assinar compromisso, a gente precisa se movimentar em direção a esses objetivos. E por isso chega a Ambição 2030. Eu vou passar esse videozinho aqui para vocês poderem entender um pouquinho melhor dos movimentos, tá? E o porquê deles existirem. Prometo para vocês, juro que o videozinho vale a pena, ele é bom, tá? Modéstia à parte, gosto muito dos vídeos do Pacto. E ele explica bem o que são os movimentos, explica melhor do que eu, então vale a pena a gente assistir. Alexandre, saiu o áudio? Só faz assim um joinha para mim. Beleza. O nosso planeta enfrenta diversos desafios. A depreciação da saúde mental, as desigualdades de gênero, econômica e racial, corrupção, aumento das emissões de gases de efeito estufa e falta de saneamento e acesso à água. O Brasil é o segundo país do mundo com maior número de burnout. Temos apenas 13% de mulheres em cargos de alta liderança. 51 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza. Dentre as maiores empresas do país, apenas 4,7% dos cargos de liderança são ocupados por pessoas negras. $1 trilhão são pagos em suborno e 2,6 trilhões de dólares são roubados em ações de corrupção. Há um prejuízo mundial de 170 bilhões de dólares relacionados a mudanças climáticas. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água e 100 milhões vivem sem saneamento. Mas por que mudar para outro planeta se podemos mudar o nosso planeta? Hoje, lançamos a Ambição 2030, uma iniciativa para construir um mundo onde a natureza e as pessoas prosperem e as empresas se engajem ainda mais por um presente e um futuro melhores. A Ambição 2030 reúne movimentos endereçados para essas questões que enfrentamos hoje no Brasil. Com o movimento Mente em Foco, queremos alcançar 10 milhões de trabalhadores suportados por programas de saúde mental e 1.000 empresas participantes. Através do Elas Lideram 2030, buscamos alcançar uma presença de 30% de mulheres em cargos de alta liderança até 2025
e 50% até 2030. Com o movimento Salário Digno, desejamos que 100% das pessoas colaboradoras de toda a operação das empresas participantes recebam um salário digno até 2030. Através do movimento Raça é Prioridade, visamos multiplicar 10 vezes o número de pessoas negras ou indígenas em cargos de liderança. Com o Transparência 100%, queremos atingir 100% de transparência nas interações de empresas, compliance e governança, canais de denúncia e remuneração. Através do movimento Ambição Net Zero, idealizamos que as empresas reduzam 2 gigatoneladas de CO2, equivalente em emissões acumuladas. E por fim, através do movimento Mais Água, pretendemos universalizar o acesso à água e ao saneamento, transformando a vida de mais de 100 milhões de brasileiros. Estas são soluções para que, junto com o Pacto Global, as empresas possam assumir compromissos públicos para tomar ações efetivas e, assim, acelerar o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Agora é o momento de acordar. Agora é o momento de se unir. Agora é o momento de mudarmos o curso da história. Ainda temos tempo para garantir o mundo que queremos. Show de bola, gente. Então, como eu falei, eu gosto muito dos vídeos Pato e esse daqui ele exemplifica muito bem ali sobre os movimentos, ele fala legal porque eles existem, e aqui eu trouxe um resuminho de cada um dos movimentos para vocês. Que eu não vou falar de todos os movimentos para não ficar tão denso, porque o vídeo já falou, né? Não quero ser redundante. Mas, mais uma vez, entendam que os movimentos, eles têm seu próprio objetivo a ser atingido, então sua própria meta. E a empresa, quando ela se compromete com aquele movimento, ela está se comprometendo em atingir aquela meta, tá? E ela assina publicamente ali um compromisso que está participando do movimento e que vai trabalhar para essa meta ser atingida, tá? Deixa eu pensar, além disso, o que é importante falar? Existem níveis de engajamento aqui, tá? Então, a gente não vai somente pedir para vocês assinarem ali o compromisso e agora é com vocês, para vocês atingirem a meta. A gente vai discutir, entender qual meta trazer para a realidade da empresa, né? Qual é a meta de vocês, porque tem a meta do objetivo em si, daí a gente traz uma meta para a empresa também poder se comprometer e fazer as mudanças dentro da empresa. E a partir do momento que vocês assinam esse compromisso, vocês vão receber uma série de treinamentos, né? Agora é com vocês, vai lá e faz. Pronto. A gente vai fazer uma série de treinamentos para vocês poderem aplicar dentro da empresa, para ter ali pessoas que multipliquem dentro da empresa. No nível de empresa comprometida, que é esse inicial, vocês recebem os treinamentos, não tem custo adicional, tá? E os treinamentos, eles duram ali em torno de 2 anos. Agora, se vocês falarem, Gustavo, não faz sentido que a gente tenha algumas questões aqui particulares dentro da nossa empresa, a gente precisa de treinamentos personalizados específicos para a gente. Aí a gente tem a jornada premium e aí tem um custo adicional. Ou se a empresa ela quer ser uma empresa embaixadora, quer ser reconhecida por aquele movimento, quer ter mais visibilidade naquele movimento, a gente tem um outro custo adicional também, tá? Então, a empresa comprometida não tem custo, tá? Mas recebe os treinamentos e, pô, super vale a pena, super fazem sentido. Mas se quiserem uma questão mais personalizada, tem a jornada premium. E se quiserem mais visibilidade, tem a empresa embaixadora. E aí eu vou avançar agora nas nossas iniciativas de visibilidade. E aí eu prometo para vocês que é a nossa reta final aqui, tá? Quando eu falo das iniciativas de visibilidade, eu inicio aqui pelo Liderança com Impacto, que é a nossa iniciativa aqui, nosso programa para as altas lideranças, tá? Então, a gente tem aqui mentoria, tem conhecimento e tem experiências. Então, a gente tem mentoria de brand persona e também de conteúdos para o LinkedIn, tá?
A gente também, nesse pilar de conhecimento, a gente faz ali uma curadoria de conteúdo que faça um sentido para essa mais alta liderança. E também a gente tem experiências, que a gente tem almoços, jantares, on-road table, para as lideranças poderem se encontrar, trocar figurinha, não só fazer um networking, mas também poder apresentar os projetos que estão fazendo, né? Explicar como que está sendo esse desenvolvimento aí dentro de cada uma das empresas. Depois, de uma forma parecida, mais adaptada, a gente tem o CFO Coalition for the SDGs, que é quando a gente tem os CFOs, o pessoal do financeiro, vamos dizer assim, se encontrando para trocar figurinha, para entender como alocar os recursos financeiros em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aqui também tem sua própria agenda, tem seus próprios eventos e reuniões, tá? Nenhum dos dois tem custo adicional, gente. Alexandre, já te passo a palavra. Eu vou avançar aqui na nossa reta final e daí eu já abro para as perguntas. Tem também aqui nossa série de eventos, né? Então a gente tem evento o ano todo, aqui é o calendário do segundo semestre. E agora a gente já está em setembro, tem o SDGs em Brasil, depois tem o GC Leader Summit, aí outros eventos também. Conforme vai avançando, vai chegando, a gente vai fazendo os convites para os eventos. Tem a comunicação de progresso, tá? Então, a comunicação de progresso não deixa de ser uma iniciativa de visibilidade, porque quando vocês comunicam o progresso de vocês para a gente, ele fica público em nosso site. Então, no nosso site vocês conseguem encontrar a comunicação de progresso de vocês, como de outras empresas participantes. E aqui é um dos acordos que a gente tem. Então, o segundo acordo. O primeiro era os 10 princípios, o segundo é a comunicação de progresso. Então, toda empresa participante do pacto, ela precisa comunicar o progresso dela ao pacto, tá? Então, como que funciona isso? A gente tem dentro da nossa plataforma, dentro do nosso sistema, vamos dizer assim, uma série de perguntas que a gente vai abrir no período de março a junho. Esse ano vocês não precisam ficar preocupados, vocês só vão comunicar no ano que vem. E aí, no ano que vem, então, vamos olhar para 2024. De março a junho de 2024, vocês vão comunicar o progresso de vocês referentes ao ano anterior, ao ano de 2023. E aí vocês têm esse período ali para comunicar, vão preencher as perguntinhas ali, as respostas, né, conforme as perguntas que a gente tem. E essas perguntas, elas se baseiam muito no GRI e no CDP, que são relatórios já renomados, né? E elas também vão englobar ali os 10 princípios e os ODS também. Conforme vocês respondem, um geratório é relado que fica público gerado, né, que fica público no nosso site. Vamos supor que vocês não preencheram ali dentro desse período de março a junho. Virou julho de 2024. O que que acontece? Em julho de 2024, se vocês não responderem, o status de vocês aqui no pacto vai para não comunicarem, que é não comunicar. Vocês vão ter 6 meses, então, de julho a dezembro para fazer essa comunicação. Se não comunicou ali em dezembro também, né, uma vez que comunicou, vocês voltam para ativos. Mas se não comunicarem, né, até dezembro, virou janeiro de 2025, aí vocês podem ser deslistados do pacto, tá? Então, de março a junho para fazer o preenchimento, que é o período normal. Depois, se não preencheu, 6 meses, né, o segundo semestre. E aí virou o ano, se vocês não preencheram, podem ser deslistados, tá? Depois a gente tem um toolkit de mídia, então a gente tem aqui diversas artes que já estão prontas aqui para vocês comunicarem a adesão de vocês, para vocês poderem utilizarem tanto internamente quanto externamente, né? Essas artes já estão prontas e já estão aprovadas pela gente, tá? Então tudo que está aqui vocês podem utilizar e aí tem o linkzinho do toolkit de mídia. Agora, se de repente vocês falarem, Gustavo, a gente gosta de fazer uma coisa personalizada, a gente vai fazer uma coisa nova, a nossa equipe de marketing quer fazer algo diferente. Pode? Pode, até pode, gente. A única questão é que se vocês forem usar essa nossa logo, vocês precisam pedir autorização para a gente poder entender se está dentro do nosso manual de marca, né? E aí, quem faz essa autorização, né, é o pessoal do Global. E aí pode demorar até 3 semanas para eles poderem autorizar. Se vocês forem fazer, então, algo novo, do zero, e forem pedir a nossa autorização, olhem ali dentro do cronograma, coloquem ali essas 3 semanas para não atrasar ali os planos de vocês, tá? Mas não, Gustavo, a gente vai usar o que está pronto, já pode usar?
já pode usar, tá liberado. Por fim, a gente tem aqui a nossa tabela de contribuição anual. Então, basicamente, assim, para falar para vocês, a contribuição anual, ela se baseia na taxa de faturamento das empresas, tá? E a gente se preocupa aqui inicialmente com a coluna de empresa participante, tá? Integrante do CORB é um valor adicional para quem faz parte do nosso conselho. Mas olhem aqui para a empresa participante e olhem aqui para a taxa de faturamento. Então, encontrando ali qual é o faturamento da empresa de vocês, vocês vão entender qual é o valor de contribuição anual que vocês precisam fazer aqui com o pacto. Só preste atenção que esses valores estão em dólares, então precisa fazer ali a conversão para vocês entenderem qual é o valor em reais. E eu sei que gera uma dúvida de vocês, Gustavo, a gente ainda não recebeu, não mandaram de repente a fatura ainda para a gente, como que a gente faz? O pessoal do faturamento, ele envia para vocês geralmente 30 dias após a adesão de vocês. Então, provavelmente eles vão enviar em 30 dias, né, após essa data de adesão. Se eles não enviaram, depois vocês me avisam que a gente coloca vocês em contato com o e-mail do faturamento. E aqui no fim dos slides já tem ali o e-mail deles também. A gente sempre pede para vocês mantenham os contatos atualizados na nossa plataforma, ali no nosso sistema, porque é por meio do e-mail, por exemplo, ou às vezes até de telefone, que a gente vai poder fazer um convite, que a gente vai poder fazer a comunicação de alguma iniciativa, e é legal ter os contatos atualizados para a gente poder enviar as comunicações para vocês e ninguém perder, né? Nenhuma empresa perder nenhuma iniciativa, nenhuma comunicação. E aqui a gente tem diversos contatos aqui, diversos e-mails que vocês podem utilizar já, né, para entrar em contato com determinadas áreas, com determinada iniciativa. Eu sei que tem bastante coisa. Se vocês quiserem focar aqui nesse último e-mail da primeira coluna, que é o e-mail de engajamento, que é eu que vou dar uma olhada, é o pessoal aqui da área de engajamento que vai acompanhar. E aí podem focar na gente, que a gente vai direcionando vocês, né, para as iniciativas e ali para as pessoas responsáveis também. Tranquilo, gente? Eu vou parar aqui a gravação, tá? Então, o pessoal que estiver assistindo a gravação, muito obrigado. A gente fica com o pessoal que está ao vivo para tirar as dúvidas aqui e a gente conversar um pouquinho melhor.